ou se eu vou ensinar algo que seja bom para todos, inclusive para os novos. Então, o Senhor me deu aqui para a gente ler em Efésios 5. Vou dar algo que seja bom para todos, que seja novo para todos. E eu quero ensinar vocês todos. O que eu vou fazer com vocês agora, eu já fiz com alguns de vocês. É assim que você deve ler a Bíblia. Aonde você quiser escolher para começar a ler. Mas se você ler tudo, para você não pegar só um verso e achar que a interpretação dele é uma coisa, e ele tem que estar dentro do contexto. Se a gente tirar um verso fora de contexto, a gente pode falar qualquer coisa, né? Ele tem que estar dentro do contexto. Então eu vou ler aqui para vocês em Efésios 5, que eu quero chegar aqui no lar cristão. E para chegar lá eu vou começar do capítulo. Então no capítulo 5, verso 1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Esse é o verso 1. Então está dizendo aqui, Paulo está dizendo, para que sejamos imitadores de Deus. Como? Como filhos amados. Não está dizendo para a gente ser Deus. Está dizendo para que nós sejamos imitadores das coisas de Deus como filhos. Vamos pensar nisso? A gente olha para um pai e olha para um filho. Um exemplo, a gente olha para o Miguel e olha para o Alex. O Miguel jamais vai ser o Alex. Nós jamais vamos ser Deus, no sentido aqui. Mas nós devemos ser como filhos do Pai Celestial, Deus. Então, o Alex é o exemplo para o Miguel. Então, o Miguel tem que olhar para o Alex e tentar ser como o Alex. Mas como assim? Você vai pegar as características de honestidade, de bondade, de serenidade, e até mesmo as coisas negativas, se o Alex tiver, o filho vai acabar tendo, certo? Porque ele é um imitador do pai. E assim devemos ser. É o que está escrito aqui: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Não é que nós vamos ser Deus, mas nós vamos ser como os filhos de Deus. Devemos imitar ao nosso pai, ser como ele. Deu para entender? E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então olha só, se Deus é o nosso Pai, quem é Jesus? Irmão. Não. Eu sou filho de Deus. Deus é meu Pai. Jesus é o que de Deus? Filho. Então Jesus é o que meu? Irmão. É meu? Não, Jesus. Ele é meu irmão. Certo? Tem muita gente que acha que Jesus é Deus. Ele é Deus no sentido de filho de Deus. Mas eu também não sou filho de Deus? Então Jesus é meu irmão. É meu irmão mais velho. Ele é o primeiro Adão, né? No caso é o segundo Adão, porque o primeiro Adão foi Adão. Ele é o primeiro, mas porque ele estava na criação. Quando você lê em João 1:1, está escrito: e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é a palavra é a Jesus. Ok? Então, Jesus estava lá desde o início. Então ele é o nosso irmão mais velho, e Deus é o nosso Pai. É uma família. Ok? Portanto, nós devemos ser imitadores do nosso Pai, de Deus. Assim como Cristo nos amou e se entregou por nós, nós devemos andar nesse mesmo amor. Como assim? Nós devemos andar em amor, nos entregando para aqueles que nós amamos. E a quem nós devemos amar? A Deus primeiramente e... A nós como... A nós não. Ao nosso próximo. A todas as outras pessoas, como amamos a nós mesmos. Não é isso? Não é os 12 mandamentos de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, amor. Vocês já ouviram falar que tem um verso que diz que Deus é amor? Preste bem atenção. Deus não tem amor. Ele é amor. Não é algo que ele possui. É algo que ele é. É uma característica de Deus. Deus é amor. Ok? Se Deus é amor, quando a gente lê, abre aí em 1 Coríntios 13. Continua com o dedinho aí em Efésios 5, que a gente vai voltar. Volta um pouquinho.
mas a gente vai voltar e só para ver aqui em 1 Coríntios 13. 13:1. Isso. Então olha só, se Deus é amor, então tudo que eu puder aprender sobre o amor, eu estou aprendendo sobre quem? Deus. Sobre Deus, né? Então eu vim aqui para que vocês possam aprender de uma vez por todas quem é Deus e quais são as características de Deus. Ok? Então vamos lá. No verso 1 diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. O que significa dizer isso? Se eu não tiver amor, eu sou só um barulho. Vocês ouviram o sino quando ela tocou, para vocês poderem ver? É só isso, um barulho. Ali não tem mais nada, tem? Então, a gente sem o amor é só aquilo, é um barulho. Nós somos um barulho. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência. Ontem nós estávamos estudando, para vocês que estavam aqui, sobre profetizar, não é? Sobre a magnitude, as coisas todas. Mas o que adianta você profetizar sem amor? A ponto, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Nós estamos falando de quem aqui? De Deus. Não, se eu não tiver amor, eu nada serei. Então está falando de quem? De mim. Se eu não tiver amor, eu não vou ser nada. Deus é amor. Então se eu não tiver Deus, eu não sou nada. Vocês estão vendo a correlação? Pode fazer pergunta, pode me interromper se eu estiver perdendo vocês, tá? Então, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então eu posso até morrer por outras pessoas, me entregar para ser queimado no lugar de alguém. Sem o amor, esse ato não vale nada. Por que isso aqui está dizendo aqui? Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele é através de dar, da doação. Aquele que se entrega pelo seu amigo, pelo seu companheiro, esse é uma demonstração de amor. Mas se não for com amor no coração, essa entrega foi em vão. Concorda? Esse sacrifício foi em vão. Aí que vem aonde eu quero chegar. Deus, ele é amor. Então vamos aprender as características. Nós já vimos aqui que sem esse Deus, nós não vamos ser o quê? Nada. Tudo que você fizer, mesmo que seja coisas boas, vai ter algum valor? Não. Sem Deus na sua vida, sem o amor, não vai valer de nada. Ok? Por isso que é tão importante nós termos Deus. Então, se Deus é amor, nós vamos agora ler as características de Deus. Ok? Verso 4. Toda vez que tiver escrito amor aqui, eu posso transferir para Deus? Sim. Porque Deus é amor. Então eu posso ler ou amor ou Deus, não posso? Sim. Toda vez que tiver amor aqui, eu vou substituir para Deus. Deus, ele é paciente. Versículo 4. Deus é benigno. Deus é paciente. Deus é benigno. Você sabe o que é ser benigno? É ser gentil, bom, cheio de bondade, ok? Deus não arde em ciúmes. Não se ufana. O que é ufana? Ufana é uma pessoa brincalhona, um fanfarrão, uma pessoa que gosta de se gabar, aquele que é, eu sou o cara. Isso é uma pessoa ufana. Deus não é assim. Aqui está com outra palavra, significa a mesma coisa? O que é? A nossa aqui, o amor não trata com leviandade. O que é isso? Leviandade é não ser mal, ser leviano, de ser coisas do seu interesse. Sim, aquela parte que ele está falando ali no teu está escrito ensoberbece. Exatamente, já é outra coisa. O antes disso tá aí. diferente, nossa, tá igual dela. Tá? Lê antes disso aí. Também está igual a você. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se ensoberbece. Então, O amor é sofredor? sim. O que é ser sofredor? Sofrer. É sofrer pelo outro.
Ele não causa sofrimento, ele sofre. Então o amor é sofredor. Ele não é aquele que causa sofrimento, ele é o que sofre. Então, Deus não se ensoberbece. O que é ensorbebecer? Ensorbebecer. É isso aí. Se achar. Se achar, tornar natural. Se sentir. Se inflamar, se encher, achar que é arrogante, cheio de si, comportar-se de modo orgulhoso ou arrogante, ok? Isso é soberba. O amor não se conduz inconvenientemente. O amor, Deus, não procura os seus interesses. Não se exaspera. O que é exasperar? Se irritar, provocar, incitar a ira, ok? Deus não faz isso, nem o amor faz isso. Deus, ou o amor, não se ressente do mal. O que é ressentir-se do mal? Computar, contar as coisas do mal. Você fez ontem isso comigo. Anteontem você falou para mim isso. O amor não faz isso. Deus não faz isso conosco. Ok? Então nós temos que ser o quê? Imitadores. Então nós temos que ser exatamente assim, não é? Se Deus é amor, tem muita gente que fala assim, mas Deus, eu não sei, Deus é todo poderoso, está lá em cima. Está aqui, claro. Quem é Deus? Todas as características de Deus. E nós devemos ser imitadores disso. Ok? Então Deus, o amor, nós como filhos, não devemos tomar conta do mal, não devemos arder em ciúmes, devemos ser pacientes, devemos ser bondosos, benignos, não arder em ciúmes, não ser inconvenientes. Olha que coisa interessante. O amor, Deus, nós como filhos, verso 6, não nos alegramos com a injustiça, mas nós ficamos felizes, nos regozijamos com o quê? Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Esses somos nós não devemos nos alegrar com algo que seja injusto, mas nós temos que nos alegrar com a verdade. Verdade é essa que talvez até seja quando você está errado. Você tem que se alegrar, porque nessa correção de eu falar para você que você está errado, eu estou te levantando, eu estou te trazendo do erro para o acerto. Então você tem que se alegrar, porque essa é a verdade. Faz sentido? Ok. Então, verso 7. O amor, Deus, nós, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo Suporta. difícil, né? Tem que suportar tudo. Mas se nós não estivermos sozinhos, fica fácil. E é o que eu vou ensinar para vocês agora quando nós voltarmos lá para Efésios. Mas eu quero que vocês vejam isso muito claramente. E que vocês anotem aí, releiam e leiam. Esse é você que tem que ser. Esse aqui é o que você tem que almejar, desejar e lutar para se transformar nisso. Nesse tipo de pessoa. O amor jamais acaba. Aí, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, Jesus, então o que é em parte será aniquilado, vai acabar. E aí nós vamos ser completos nele, porque ele é completo. Ok? Interessante aqui no verso 11 diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Agir como menino não tem nada a ver com a idade de ser um menino, como o Miguel e o Gabriel, e depois ser homem, como o Alex, eu, você. Não é isso. Muitos de nós, com a idade até avançada, ainda são meninos, porque ainda estão fazendo as coisas de quê? De meninos. Nós precisamos ser homem. E quando fala homem, é homem ou mulher, é a maturidade, deixar de ser criança e agir com... Por que está falando isso aqui? O amor arde em ciúmes? Não.
Aí diz, o amor não arde em ciúmes. Então se eu te perguntar, se eu ficar ardendo de ciúmes bobo da minha esposa, eu estou sendo um homem maduro ou estou sendo um menino? Estou sendo um menino, não estou? Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Que ser maduro não tem nada a ver com a idade, tem a ver com a nossa atitude em relação aos problemas que estamos enfrentando. Só abrir um parêntese aqui, não significa dizer que eu não vou ter ciúme da minha esposa, tá? Ter ciúme dela demonstra o meu amor e o meu desejo dela estar bem e comigo, ok? Deus, ele é ciumento, só não vai arder. O arder em ciúmes é quando a gente briga, é quando a gente fala as coisas erradas e a gente perde a razão, tá bom? Então vamos lá. Então, cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Vamos voltar lá em Efésios 5 agora. Deu para entender quem é Deus? Deu, não deu? Então vamos lá, Efésios 5, agora no verso 3. Você botou aí, ó, Deus é amor, coloca do lado aí, ó, 1 Coríntios 13, para depois você olhar. Nós já vimos aqui que nós devemos ser imitadores e que devemos ser como Cristo com o amor. Então nós já entendemos como é o amor, nós agora já entendemos como nós devemos agir, certo? Eu sei que nenhum de nós ainda está naquela perfeição, mas nós temos que almejar, desejar e buscar aquela perfeição, ok? Vamos cometer erros, mas precisamos, quando cometemos um erro, o que é que nós fazemos? Quando eu erro, eu errei contra a Raquel. Exatamente. Desculpa, né? Raquel, me perdoe. Ok? Sim. Daqui, a gente vai começar, certo? Se for com a minha esposa, meu amor, me perdoe. E daqui pra frente, a gente começa de onde? A gente tenta fazer do zero. Né? Eu não posso chegar daqui a 2 horas e ela falar, mas você fez isso. Ela me perdoa? Não. Ok? Então, por isso que a gente precisa entender bem essa parte. A gente fica chateado, a gente vai ficar magoado, mas se a gente perdoou, a gente deu uma... a gente começou do zero de novo, ok? A gente não está... Lembra que o amor não se alegra com a injustiça? E ele não conta as coisas erradas? Então a gente também não. Ok? Então a gente precisa ser bem prudente com isso. Então verso 3 diz assim: então depois disso, o sacrifício de Deus é um aroma suave. Mas a impudícia... Como é que está escrito aí na Bíblia de vocês? Prostituição, relação sexual ilícita, adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais, relação sexual com parentes próximos, relação sexual com um homem ou mulher divorciado, ou seja, que não é a sua mulher ou o seu marido. Tudo isso e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós. Ou seja, isso não pode haver no seu meio. Preste bem atenção. Se houve no passado, acabou. Porque quando a gente pede perdão, o que acontece? Está zerado. Você pediu perdão a Deus? Se você pediu perdão a Deus, zerou. Zerou e agora você não está fazendo parte disso aqui mais. Ok? Então agora, a partir de agora, isso não se nomeia entre nós. Isso não vai acontecer entre nós. Porque se acontecer, o que acontece com o meu pedido de perdão? Foi real? Não foi. Porque quando a gente pede perdão, quando a gente se arrepende, quando existe o arrependimento, a palavra arrependimento significa mudança de direção. Se eu pedir perdão e fiz de novo, eu me arrependi? Eu me senti apenas culpado, ou chateado, ou triste, mas arrependimento não aconteceu. Porque o arrependimento é uma mudança de direção. É uma mudança de direção. Eu estava indo nesse caminho, me arrependi. Então eu mudei de caminho. Ok? Então, para nós tem que ter isso. Se for um arrependimento, não vai mais acontecer no nosso meio. Ok? Como convém a santos. Nós somos santos? Sim. Somos separados. A palavra santo significa separado para Deus. Você foi separado para Deus? Você já aceitou o Filho dele como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então você é santo. Não significa dizer que você vai fazer tudo certo, mas você já é santo. Não pela sua atitude, mas pelo quê? Pela sua declaração de seguir ao Senhor Jesus. Deu para entender? É isso que eu quero que você entenda. A nossa fé está nele, não em nós.
nós vamos continuar errando. Ele nunca erra. Então, por isso é que a nossa fé não pode ser em nós, tem que ser nele. Para que nós possamos sempre estar com os olhos nele e sempre nos arrependendo e voltando para o caminho que deveríamos. Faz sentido? Ok. Então vamos lá. Verso 4. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Como é que está na de vocês aí? Nem zombeza, nem tolices, nem zombaria. Esse tá nem torpeza, nem parvoíces, nem chocar. Ok. Então deixa eu falar. Que é chocarrices? Torpe, Zombaria. ser obsceno ou imoral. Dá para entender isso aí, não dá? Mas Ser eu obsceno ou imoral. Palavras vãs. Você sabe o que é uma palavra vã? Uma palavra sem peso, tolice. Coisas que a gente fala sem... Sentido. Não, né? Ela tem até sentido. É que ela não tem contexto. Sem nexo. É tipo, falou só idiotice. Isso. Mas você quer ver uma idiotice que a gente faz muito? Vamos falar de casais, que eu vou entrar aqui em casais? Eu te odeio quando eu estou brigando com ela. Preste atenção. Ó, eu te odeio. Preste atenção aqui em mim. Eu estou falando para minha esposa, a gente está brigando. Eu te odeio. Eu odeio ela? Não. Se eu a odiasse, eu não teria casado com ela, teria? Se eu a odiasse, eu não estaria com ela, estaria? Então não é uma palavra vã? Uma palavra sem peso, é só uma palavra? Por que a gente fala? Com raiva da raiva. Por causa da raiva. Então, a Bíblia diz que nós devemos nos irar. Preste bem atenção, tem gente que fala, não pode irar-se. A Bíblia diz que nós devemos nos irar, mas não pecar. Irai-vos, mas não pequeis. Estou brigando com ela, fiquei com raiva, mas eu não vou ofendê-la com palavras. Sim. E nem ela a mim. Não vou falar para ela o que eu não gostaria de ouvir. Eu não vou falar para ela uma palavra só porque eu quero machucá-la. Que na verdade não é a palavra que eu estou sentindo. É só porque eu quero machucar. Vocês estão entendendo o que é uma palavra vã? É uma palavra sem peso, sem... Ela está sendo só jogada para machucar, mas eu não deve estar no nosso vocabulário. Chocarrices é o quê? Zombar, zoar. É tipo falar, tipo uma jovialidade, é uma coisa de gíria, ficar falando muita besteira, tipo, o Márcio hoje estava falando, por exemplo, a Raquel tirou uma foto, sem saber, acho que o Rio estava até aqui quando a gente estava falando, dos símbolos, do que significa, né, do pessoal que tira foto. Então, a gente faz as coisas sem saber, isso é uma chocarrice, é uma coisa que a gente não sabe o peso daquilo e está fazendo assim mesmo. Então a gente não deve fazer. É as meninas que às vezes tiram fotos com a língua para fora. Isso tudo são coisas que parece besteira, mas não é, porque tem um fundamento. Ok? Sim. Então a gente precisa prestar atenção nas coisas. Continuando no verso 4. Coisas essas inconvenientes. Tudo que eu expliquei não é coisas inconvenientes? Coisas que não devem ser feitas? Sim. Antes, pelo contrário, nós devemos sempre agir com ações de graças. O que é ação de graça? O que vocês acham que é? Hã? Boa. Não. O que você acha que é ação de graça, Gabi? Ações de graças é você ter sempre a atitude de agradecimento por alguma coisa. Assim, você fazer alguma coisa pela pessoa sem querer nada em troca. Também. Também. Mas é principalmente com alegria. São ações Que demonstra de graça. sua gratidão a Deus por alguma São coisa. ações de gratidão, ações de estar feliz, ações de... Eu não preciso de nada de volta de você, eu estou fazendo porque eu quero fazer. Sim. Essas são as atitudes que devem ser por nós. Então, se ela falar para mim um monte de besteira, o que eu vou falar para ela? Eu também te amo. Eu vou quebrar. Eu vou manter. Ok? Ações de graça. Falar sempre coisas que tragam gratidão, alegria, positivo. Sabei, pois, verso 5. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus.
Ok, vamos analisar. O que é um incontinente? É coisa ruim. É um homem que prostitui o seu corpo com luxúria para o próprio pagamento. Está impuro? É, que está escrito fornicador. Fornicador. ou Impuro. Prostituto. Preste bem atenção, aqui é homem e mulher, tá? Então tudo que você fizer com o seu corpo para ganhar algum para ganhar algo em troca, não vai herdar o reino de Deus. Que forte, né? Avarento, o que é uma pessoa avarenta? Pão duro. Não, Faz questão de pouco. não. De qualquer coisa. O avarento é aquele que tem a ganância, ele quer o que não é dele, ele quer o que é dos outros. Esse é o avarento. Você já reparou que quem é avarento, quando a gente fala avarento, ele está sempre querendo mais, ele quer o que ele não tem dos outros? Ele nunca está satisfeito com o que ele tem. Quer mais sem critérios, ele não tem critério nenhum. Não importa o que ele precise fazer para ter mais, ele vai fazer. Seja coisas boas ou coisas ruins. Esse é o cara avarento. Outra palavra que no português está deturpada. Avarento, o pessoal acha que é pão duro. E o avarento não tem nada a ver com Eu entendo isso. que a avarenta é uma pessoa que retém, aí ela retém e puxa mais, que é... Ó, essa questão. no dicionário bíblico, essa palavra em grego é plenoketes. Significa alguém ansioso para ter mais daquilo que não pertence a ele, que pertence aos outros. Ávido por ganância, cobiçoso. No dicionário comum está dizendo que é aquele que é obcecado por adquirir e acumular dinheiro, sovino. E no caso, aquele que não tem generosidade. Mas na palavra aqui é porque botaram o português usando uma palavra, Sim. mas no dicionário bíblico é alguém que quer o que não é dele, Certo. que é o que é dos outros. Então nós não devemos querer o que é dos outros, ok? O que é uma pessoa idólatra? O que é idolatria? Adorar. Adorar o quê? Adorador de qualquer outra coisa que não seja Deus. Então deixa eu te perguntar, uma mãe que ama o filho mais do que a Deus, ela é idólatra? É. Uma mulher que ama o marido mais do que a Deus, ela é idólatra? É. Um homem que ama a esposa mais do que a Deus, ele é idólatra? É. Um homem que ama o filho ou a filha mais do que a Deus, ele é idólatra? Então a idolatria não significa adorar somente a outros deuses. É adorar qualquer coisa no lugar de Deus. Ok? Isso é idolatria. Também não herdarão o reino dos céus. Verso 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então olha só, se alguém alguma vez te enganou com palavras sem peso, não se preocupa não, Deus está no controle. Se isso está acontecendo na sua vida é porque Deus quer. Deus que permitiu. Deus que permitiu. Isso é uma palavra vã, porque isso não é o Deus. Porque Deus, Ele é amor. E você viu todas as características do amor? Dentro daquilo, você acha que Deus iria permitir que uma criança fosse morta? Deus iria permitir que uma mulher fosse estuprada? Deus ia permitir que uma filha fosse abandonada e maltratada pelos seus pais? Que Deus ia permitir que você se separasse da sua mulher e ficasse sem seus filhos? Deus ia permitir qualquer coisa, qualquer doença sobre vocês? Você viu? Mas a igreja, muitas das igrejas, Sim. elas dizem que esse é o propósito de Deus. Esse não é o Deus. Porque a minha Bíblia está escrito que Deus é amor. E Ele não se alegra com a injustiça. Todas essas coisas que eu falei não são injustiças? São coisas ruins acontecendo com pessoas, independente se a pessoa é boa ou não, é uma injustiça. Uma criança, para mim, ser morta, ser abusada sexualmente, ser abusada verbalmente, ser abusada fisicamente, para mim é uma injustiça. Concorda? Deus não se agrada nisso. Deus não faz parte disso. Então Deus não tem um plano misterioso com isso. Isso é puro Satanás, isso é puro, é o mundo, é as coisas, ok? Então aqui está dizendo que se alguém te enganar com essas palavras vãs, olha aqui, ó. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas
por essas coisas, por essas pessoas que te enganaram, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Pessoas que falam essas coisas têm a ira de Deus sobre eles e eles são desobedientes. Significa que eles ainda não amam essas pessoas, que Deus não ama essas pessoas? Por que ele não ama essas pessoas? Porque eles desobedecem sua... Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. Se você é desobediente, você se removeu do amor de Deus. Por isso Deus que não Ele te tirou do permite amor. que o próximo ruim na... Hã? Por isso que Deus permite com essas pessoas que aconteça a injustiça. Não, Deus não permite. É isso que eu quero que você entenda. Não existe, olha só, o Deus que eu apresentei para você, você acha que Ele iria permitir a injustiça? Não. Então, olha só. Por que então que acontece? Por que você acha que acontece então? Se acontece... Pela desobediência? Não, mais do que isso. Pela desobediência, sim. Mas mais do que isso. Deus não pode fazer algo que você não permita. Deus não pode nem te amar se você não deixar ser amada. Ele é Deus, Ele é o Criador de tudo. Mas Ele respeita o seu livre-arbítrio. Se você quer fumar maconha, Ele não gosta, Ele não quer que você faça isso. Se você quer ficar na promiscuidade, Ele não gosta, Ele não quer que você fique nisso porque vai trazer destruição. Mas Ele pode fazer alguma coisa? Porque Ele te respeita no seu livre-arbítrio. Quando você olha lá atrás, lá no comecinho da Bíblia, no começo mesmo, quando Deus criou o mundo em Gênesis, Ele criou tudo lindo e maravilhoso. Para quem? Adão e Eva. Exatamente. Não foi para ele. Ele criou um mundo perfeito e deu para o homem. Na Bíblia diz que nós somos a plenitude, o auge, a coisa mais importante da criação. Presta bem atenção. Tem muita gente que não entende isso. As pessoas acham que se você é a coisa mais importante, você deveria ser criado primeiro. Agora imagina se Deus cria o homem e não existe um mundo. O que ele ia fazer com esse homem? Se ele não tinha criado ainda o mundo, as águas, a separação das águas, o dia, a luz, os animais, as árvores, as plantas. Onde é que ele ia botar o que era mais importante para ele? Por exemplo, se você quer ter um filho, você vai esperar ele nascer para você começar a comprar as roupinhas dele, tudo? Ou você vai fazer um enxoval, vai comprar cama, vai decorar o quarto, para receber aquilo que é o mais importante. O quarto é o mais importante? As coisas são mais importantes? Mas o bebê, assim é Deus. Ele criou tudo para o homem. Quando criou o homem, falou: aqui está, ó, tenha domínio. Vamos lá para a gente ler? Vamos lá, Gênesis 1, se eu não me engano, o verso. Hã? 26. É o primeiro livro da Bíblia. 26. Começa aqui. Vamos lá, Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, olha só. Deus criou a nós, macho e fêmea, né? Homem e mulher, a imagem de quem? Deus. Então nós somos filhos de Deus. Tá vendo aqui? Para que ele criou? Para dominar. Dominar onde? Sobre tudo. Sobre tudo. Tudo que Deus criou foi para o homem. Então quando ele criou o homem, ele deu domínio e autoridade sobre o quê? Tudo. Então se acontece alguma coisa de errado na terra, é culpa de Deus ou é culpa do homem? Quem é que domina e tem autoridade? O homem. Ok, então você entendeu agora porque não é a permissão dele? Deus não é igual ao homem, que dá e depois tira. Ok? Eu vou te dar esse copo aqui. Aí você vai e bota o copo assim. Aí eu falo assim, não, então não vou te dar mais não, vou pegar de volta. O homem faz isso, não faz? Deus te dá o copo. Se você quiser achatar ele, jogar ele fora, rasgar ele todo, Deus fala, bom, não era para isso que eu te dei o copo. Porque eu estou te trazendo um suco delicioso de uma fruta mas você estragou o copo.
Então não vou poder mais te dar o que eu queria te dar, porque você já não cuidou daquilo que eu te dei primeiro. Então não é a permissão de Deus que as coisas ruins acontecem. É pelo coração, o quê? Mal de alguns homens. Que Ok? ainda não entenderam o amor. Exatamente. Por isso que nós temos pessoas boas e pessoas ruins, não temos? Não tem gente que não... Tira Deus da história. Não tem gente que é boa, que faz o bem, que ajuda. E não tem gente que é ruim porque gosta de ser ruim. Não tem nada a ver com Deus. Deus criou todos para ser bons. Só que uns escolheram não ser. Você consegue ver isso, Gabi? Você consegue entender agora que não é a permissão de Deus, é o próprio homem? Nós temos uma escolha. Ou vamos ser bons e seguir a Satanás, ser bons e seguir a Deus, ou vamos ser ruins e seguir a Satanás. Se vamos escolher ser bons e seguir a Deus, nós vamos trabalhar com justiça, vamos ser tudo aquilo que você viu no 1 Coríntios 13. Ou vamos ser maus e vamos viver como todo mundo está vivendo. Adulterando, roubando, matando, mentindo. Não é isso? Deu para entender? Por que as coisas ruins acontecem? E elas vão acontecer até com pessoas boas. Por quê? Por causa do livre-arbítrio. Porque a gente que permite isso. Aí sim, a gente permite isso. Tirou a permissão de Deus e agora é a gente que está permitindo. Se eu falo para Tirou você a assim, responsabilidade de Deus. você que está indo para a praia, eu falo, Gabi, eu criei essa praia para você. Desfrute. Mas cuidado com as pedras, tá? Não ande sobre as pedras. Você fala, que se dane, eu vou andar sobre as pedras. O Marcelo me deu tudo, a pedra também é minha, então eu vou andar sobre ela. Aí você anda sobre a pedra, cai, quebra a perna e agora nem no mar você mais pode ir. A culpa é minha? A culpa é minha? Você escolheu aquilo, né? Eu falei para você, olha, eu tenho tudo isso, mas não anda sobre as pedras não, porque é perigoso. Você não, é meu, eu vou andar e vou fazer o que eu quiser. E você quebra a perna, fratura exposta e tem que fazer a cirurgia, não pode nem mais ir na água. Mano, estou sendo bem exagerado, porque é o que acontece conosco. Sim. E aí a gente perde até aquilo que a gente queria ganhar. Exatamente. Que não tem nada a ver com Deus, fomos nós que escolhemos errar. Tá bom? Ótimo. Então vamos lá. Vamos voltar lá no Efésios 5, vamos dar continuidade. Tá vendo como é que um texto da Bíblia a gente precisa ir em outros textos para a gente poder ir entendendo? Tá ajudando aí todo mundo? Tá ajudando, Raquel? Amém. 7, né? Isso, agora nós vamos ler o verso 7. Então olha só, a gente terminou dizendo que por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Que coisas? Essa gente que fica achando que Deus permite, que Deus está no controle, são pessoas que estão trazendo o quê? Uma teoria e uma teologia vã. Certo? Então, ele diz aqui para nós, portanto, não sejais participantes com eles. Não acredite e não reproduza o que eles falaram. Verso 8 agora. Pois outrora, ou seja, num outro tempo, éreis trevas. Nós todos éramos trevas. Porém, agora, somos o quê? Luz no Senhor. Luz no Senhor. Então a luz está em mim ou a luz é do Senhor? É dele. Porque eu sou luz nele. Ok? Andai como filhos da luz. Ele está nos exortando aqui para que nós possamos andar como ele. Viu? No começo ele falou para sermos imitadores dele. Aí eu expliquei para vocês quem é ele, Deus. Deus é amor. E aí a gente consegue entender que eu posso andar como ele. Porque eu sou filho da luz. Eu posso me desviar e me afastar de tudo aquilo que é mal. Para mim primeiro e para os outros. Ok? Verso 9. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Frutos. A palavra diz assim: nós vamos conhecer a árvore pelos seus frutos. Se você tem um fruto de maçã, qual é o nome dessa árvore? Macieira. Se eu tenho uma banana, qual é o nome dessa árvore? Bananeira. Então eu não posso dizer que uma árvore que tem uma banana é uma macieira, posso? Não. Porque o fruto dela vai ser sempre o quê? Banana.
Então, se você é da luz, qual vai ser sempre o seu fruto? Luz. Coisas boas, coisas da luz. Se você está dando frutos das trevas, que árvore que você é? Ok? Então nós somos conhecidos pelos nossos frutos. É o que está dizendo aqui. Verso 10. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Quando nós damos bons frutos, nós vamos provar tudo que é agradável vindo do Senhor. Verso 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. As trevas, ela não dá nem fruto ruim, ela não dá fruto nenhum, ela não tem fruto. É uma árvore sem fruto. Deus está dizendo para nós não nem andarmos com ela, não nos sejamos cúmplices, não estarmos nem perto, vendo o que eles estão fazendo. Cúmplice não é isso? Você não precisa nem botar. Se você for falar para você assim, ó, vamos roubar um banco? Você fala assim, eu vou, mas não vou botar a mão em nada, tá? Você é cúmplice, não é? Você não botou a mão em nada, você não fez nada de errado, mas você não estava lá assistindo eu roubar? Então você é um cúmplice. Até no meio das pessoas. Então, se você está no meio das pessoas que está fazendo mal, você é cúmplice. E aí você acaba sendo fruto daquela árvore também. Da árvore infrutífera. Você não tem fruto nenhum. Você é das trevas. Porque o que eles fazem em oculto é só referir e vergonha. Ou seja, referir é ensinar, exortar, aconselhar, falar, dizer. É só vergonha. Os frutos e as coisas que eles fazem. Está vendo como é que o escritor Paulo está enfatizando as coisas que a gente não deve fazer? E quais são as que a gente deve fazer? O contrário disso tudo que ele vem dizendo aqui. Não, o que eu ensinei para vocês. Fazer o bem. É 1 Coríntios 13, imitadores de Deus. E não o contrário disso aqui. Ok? É mais do que isso. Verso 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Vocês conseguem entender isso? Se é das trevas, é oculto, está escondido. Se manifesta, é luz. Se você traz a clareza, se você joga a luz de Deus, se você traz aos pés, as nossas trevas, nós temos que fazer o quê? Trazer a luz de quem? De Deus, que ela vai desaparecer. Se eu gostava de usar drogas, eu tenho que trazer esse vício aonde? Aos pés de Deus, porque a luz de Deus vai o quê? Desaparecer com essas trevas. Ok? Se eu tinha problemas de fornicação, de adultério, eu trago a luz, eu confesso, eu me arrependo, e a luz vai dissipar e destruir tudo isso. Todas as trevas. Ok? Verso 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Não está falando conosco? Sim. Fala comigo. Não fala contigo? O apóstolo está dizendo aqui, Paulo está falando para os moradores de Éfeso, mas que hoje está falando para nós. Desperta tu que dorme. Você que está aí perdendo tempo com essas coisas do mundo, com essas coisas da escuridão, acorda, desperta. Levanta-te de entre os mortos, porque quando a gente está nesse meio, não é entre os mortos? Desperta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais. Presta atenção como você está andando e o que você está fazendo. Não como nécios, que são nécios, insensatos, tolos, pessoas que não sabem o que estão fazendo. E sim como sábios. Devemos ver prudentemente e andar como sábios. Verso 16. Remindo o tempo, porque os dias são o quê? Bons? Maus.
O que vocês acham? Nós estamos em dias bons ou em dias maus? Mas com Cristo nós vamos poder remir o tempo. O tempo que nós perdemos não vai ser problema, porque com Cristo nós vamos remir. Nós vamos ganhar muito mais do que o que perdemos, porque estamos com Ele. Verso 17. Por esta razão não vos torneis insensatos. O que é ser insensato? Ser sem razão, sem juízo, ser um tolo, não é? Um estúpido. Na minha diz aqui até sem inteligência. Burro. É uma maneira doce de falar burro, né? Não seja burro. É uma forma, né? Burro. Mas procurai compreender qual a vontade de quem? Sim. Amados, às vezes quando a gente não sabe o que fazer, aqui está a resposta. Procurai compreender qual é a vontade do teu Senhor. Quem é o nosso Senhor? Jesus. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Você tem que aceitar duas coisas. Você tem que aceitar a salvação na cruz, que Ele morreu por você no seu lugar, pelo seu pecado. Você consegue ver isso, Gabi? Ele morreu na cruz por você, pelo seu pecado, para te salvar, para te perdoar. Mas você também tem que aceitá-lo como Senhor da sua vida. Porque hoje, quem é Senhor da sua vida? Você mesmo. Você não faz o que você quer? Quando você quer? Então você é o Senhor da sua vida. Se você quiser fumar maconha, você fuma. Se você quiser cheirar loló, você cheira. Se você quiser cheirar cocaína, eu brinquei com eles ontem, se você quiser cheirar cocaína e fumar maconha, não, é o contrário, cheirar maconha e fumar cocaína. Não é baforar. Baforar, para você ver como eu sou bom nisso. Então, tudo isso é você que é Senhor da sua vida. Se você quiser levantar daqui, eu não quero saber nada disso, vou embora, isso é besteira. Você não é Senhor para fazer isso? Então, mas aqui está dizendo que nós temos que aceitar a salvação. Alguém precisa nos salvar, porque nós estamos indo direto para o fundo do poço, né? Mas Ele morreu pelos meus pecados, pelas minhas enfermidades e para me salvar. Então eu já estou salvo. Mas eu tenho que aceitá-lo como o quê? Senhor da minha vida, porque eu só fiz besteira antes dele. Deixa eu contar depois, um dia eu vou contar para vocês quem era o Marcelo antes de Cristo. Se vocês acharam que vocês fizeram besteira, espera até eu te contar o que eu fiz. É sério. Mas com Ele eu sou uma nova criatura. Eu começo do zero. Eu sou perdoado e dali para frente só interessa o que dali para frente. Ok? Mas para isso Ele tem que ser Senhor. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que Ele quer. Poxa, mas eu queria tanto umas coisas boas. O que Ele quer para você é melhor do que o que você quer para você. Nós somos tão pequeninos na nossa mente e no nosso coração sem Ele, que aquilo que a gente mais quer, e para Ele é: você quer isso? Eu tenho isso para te dar, e você está preocupado com isso. Vem comigo que eu vou te dar tudo o que você até nem imaginou. Olha no link no passe de ano. Ok? Isso é Ele ser Senhor das nossas vidas. Verso 18, olha que interessante, a gente estava falando sobre isso mais cedo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O que tem a ver o vinho com o Espírito aqui? Quando você bebe, se você beber muito, o que acontece? Perde o juízo. Você perde o juízo, né? Perde o controle, perde tudo, né? Sai de si. Perde a vergonha, perde, né? Só perde. Só. Mas se você se embriagar com o Espírito, como é que você se embriaga com vinho? Bebendo. Bebe um copo, bebe 2, bebe 3, bebe 4. Quanto mais você beber, mais embriagado você fica. Certo? Imagina se você fizer a mesma coisa com o Espírito. Sim. Imagina você se embriagar com as coisas de Deus. Você toma uma, toma duas, toma três, com as coisas de Deus. Aí E pode. toma 4, e toma 5. Obrigado. Olha quanta coisa boa você vai poder fazer porque você está no Espírito, Às vezes se enchendo das coisas de Deus. tem momentos que você tem, chamamos
uma alegria santa, porque você nem pode parar porque está rindo, está desfrutando a presença do Senhor. Está tão feliz. Tem gente que fala, pô, ser crente é chato pra caramba. Não, você não entendeu o que é ser crente. Nós nos divertimos muito mais do que as pessoas do mundo. Sim. Sem precisar beber, sem precisar cheirar, sem precisar fumar, sem precisar baforar, sem precisar injetar. Nós nos divertimos muito mais. Ainda mais quando a gente tem um Alex, cara. Pessoa alegre, feliz. Olha que alegria. Olha como ele é alegre e feliz. Simpático. Cheio. Amor. Eu sinto falta dele. Ele me faz rir o tempo todo. Até Quando ele tá com essa cara de boa. Então é isso. Nós não devemos nos embriagar. Por isso que ele falou aqui de se embriagar. Ele falou aqui que é proibido beber vinho. Ele falou que não é prudente o quê? Se embriagar. Okay? Tem muitas outras oportunidades que vocês vão ver. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que fazemos temos que dar graças, temos que agradecer a Deus e ao nosso Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso que nós passamos juntos, pudemos curtir o mar, rimos juntos, não é? Ministramos um ao outro, comemos um peixinho gostoso. Agora estamos aqui lendo da palavra, daqui a pouco vamos tomar um sorvete patrocinado pela Raquel. Aleluia, glória a Jesus. Olá. Fala, Deus. Recebe que isso é bênção, igreja. Entendeu? Devemos dar graças a isso. Foi um dia gostoso, não foi? Sem problema, não teve briga, não teve... Imagina se a gente está no mundo, todo mundo bebendo, já tinha saído briga, não tinha? Já tinha saído ciúme, já tinha saído confusão, não já tinha teria. caído de moto, já estava todo tirado no hospital. Vocês viram lá, caído, coitado? Já tinha voado o peixe. Então, nós temos essa alegria. Verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O que é se sujeitar? Aceitar. Obedecer, se submeter, render-se. Não é isso? Sim. Nós temos que aceitar isso uns dos outros. Ah, mas o pastor... Não. Eu também tenho que me sujeitar a cada um de vocês. A gente tem que fazer... É mútuo. Ok? Vocês estão vendo aqui que eu estou colocando em contexto. A gente está lendo todo o capítulo 5, certo? Até agora nós falamos de quê? Vamos fazer uma recapitulação? O que nós já falamos aqui, Gabi? Sobre Deus, sobre a positividade do amor dele. Isso. E sobre? Nós. Que nós somos como? Tem que ser semelhante a ele. Exatamente, devemos ser semelhantes a Ele. E as coisas que não devemos fazer, a luz e as trevas, né? Tá bem claro? Sim. Então olha só, nós vamos continuar. Na minha Bíblia aqui diz agora, tem um subtítulo, diz assim: o lar cristão, marido e mulher. Caminhando na vida conjugal. Por que você acha que Paulo colocou isso aqui logo depois do que ele ensinou? Olha o que é colocar as coisas em contexto. Em ordem. Para você ser um bom marido, para você ser uma boa mulher, para você ser um bom marido, para você ser uma boa esposa, para uma família, um lar cristão, você primeiro tem que aprender isso. Lembra que eu falei com vocês ali na piscina? Primeiro eu vou trabalhar individualmente com você, se amar, se aceitar, para você poder amar e aceitar a outra pessoa e receber o amor de outra pessoa, e vice-versa. Porque senão não tem como. Nunca vai dar certo, vai estar sempre tendo problemas. E é o que acontece com 99,99% dos casais. Eles querem ser amados, mas eles ainda não se amam. Como é que você vai receber o amor de uma outra pessoa se você não sabe o que é amor ainda? Então não tem como. Então a gente precisa se amar, a gente precisa consertar os nossos problemas, e isso somente em Cristo. Sem Ele você não consegue se amar. Eu não me amo, eu não olho no espelho e falo, nossa, que cara lindo. Eu vejo um monte de coisa errada que eu posso consertar, que eu gostaria de consertar. Mas é em Cristo, eu estou satisfeito comigo. Porque Ele me ama como eu sou. Então eu já estou com o meu, a gente chama nosso tanque de amor, já está cheio, está lotado.
Então, quando eu me aproximo dela, eu preciso que ela faça alguma coisa para que eu me ame? Não. Meu tanque está cheio. Então, se ela não me amar como eu gostaria, não importa. Porque o meu tanque de amor está o quê? Cheio. Quem é que está me amando completamente do jeitinho que eu sou, com todos os erros e coisas ruins que eu tenho? Então, primeiro eu tenho que aceitar o amor dele na minha vida, para que aí sim eu possa ser amado e amar outra pessoa. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Primeiro tem que ser assim, para que eu possa estar com o meu tanque de amor cheio, para poder amar assim. Faz sentido? Ok. Então vamos lá. Só mais esse pedaço aqui até o verso 33. Depois fala sobre filhos, eu vou esperar um pouquinho mais sobre isso, né, Raquel? Não, já não. Então vamos lá. O lar cristão, 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como o Senhor. Porque Então- o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Tá bom até aí? Então o que você entendeu aí? Você é mulher? Sim, Então você está dizendo para você, não tá? sim. O que está dizendo aí para você? Que a gente tem que se sujeitar-vos aos nossos maridos, como o Senhor. Como O Senhor. ao Senhor. Então olha só, se o seu marido não está seguindo ao Senhor, você precisa se sujeitar e se submeter a ele? Aqui está dizendo se ele estiver no Senhor, não é? Como ao Senhor. Como é que você, que eu te ensinei a você se submeter e se sujeitar ao Senhor? Como é que você vai fazer isso? No que a gente aprendeu mais cedo um pouquinho. Não é nos tornamos como Jesus, como Ele, como Deus, imitando Ele? Imitando o quê? O amor, não é? O amor não tem ciúmes, não se ensoberbece, não ira, né? Ele se ira, mas ele não peca, né? Todas essas coisas, não conta os errados. Então, se submeter ao seu marido como você faz ao Senhor. Então, da mesma maneira, do mesmo respeito que você tem ao Senhor, você vai ter ao quê? Ao seu marido. Você acha isso difícil? Bom, É muito. É muito. Mas não é impossível. Deixa eu te explicar o porquê. Eu vou te explicar continuando lendo, ok? Leia para mim agora aí o 24. de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Ok. Então, olha só. Então, você tem que ser sujeita ao seu marido como a igreja é sujeita a Cristo. Ok? Você já falou que é difícil. Eu concordei com você, não foi? Agora, vamos ver agora... Difícil, mas não é impossível. Mas olha só, vamos ver a responsabilidade dos maridos. Aí eu vou perguntar qual que você acha que é mais fácil. Então, vamos ver dos maridos agora. Dê para mim aí. Vós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Tá bom até aí. Como é que Cristo se entregou por ela? O que ele fez? Deu aviso. Sacrifício. Qual sacrifício? Da vida dele. Ele morreu na cruz, ele foi açoitado, certo? Por quem? Pela sua igreja, pela gente, né? Assim é o marido. Aí eu te pergunto, se o seu marido for assim para você, vai ser difícil você se submeter e se sujeitar a ele? Se ele for sacrificial a esse ponto para você, vai ser difícil ser submissa a ele? Você viu como quando a gente pensa no mundo, você pensou que é difícil pelo que você conhece do mundo. Mas o que nós estamos apresentando para você é ser submisso a um homem que é submisso a Deus, como ele é ao Senhor. Deu para entender? Como é que você vai amar a ela? O que está escrito aqui? Amar como Cristo amou a igreja. Você vai amar a sua esposa sacrificialmente, ao ponto de você se entregar. Eles não gostam também, olha lá a cara dele. Porque olha só, o que eu estou dizendo aqui não é, por exemplo, só quando vai ter um assalto e o bandido vai atirar nela e você pula na frente. Todo mundo pensa nisso, que eu vou me sacrificar por ela. Sabe qual é o sacrifício? Você quer ver uma coisa? Eu adoro churrasco, carne. Ela adora comida japonesa. Adivinha onde a gente vai sempre? Comida japonesa. Por quê?
que ela... Sacrificando. Porque eu sou sacrificial aos gostos dela. Sim. Isso é ser sacrificial. Quer ver outra coisa? Tem tanta coisa que eu posso falar. Não é, Alex? Pensa bem. Isso é ser sacrificial. Sim. Você deixar de fazer alguma coisa assim que você Para não mim, gosta. que eu gosto, mas se ela não gosta, eu vou fazer o quê? O que ela gosta. Mas eu não faço simplesmente por fazer. Eu passo a me agradar nas coisas que agradam a quem? A ela. Aí eu pergunta para ela se é difícil ser submissa a mim. Fala a verdade. Fala a verdade. Vou falar de vez em quando, mas não é muito. De vez em quando. Quer dizer, de vez em quando. É muito pouco. Mas Porque vale quando- a pena, né? Porque quando a gente está... Então vamos fazer diferente aqui, já que não ajudou aqui? Vamos tentar ali. Não. Isso não passa por sacrifício. Você começa a fazer as coisas como que se ele fosse um gosta e desejo. ele começa a fazer as coisas que você gosta. Uma troca. Exatamente. O mundo ensina que o amor é 50-50. Vocês já ouviram isso? Você acha que está certo? Acha que sim, né? Se ele me amar, se ele me tratar bem, eu vou tratar bem, não é? Não está certo. E o dia que ele te tratar mal? Você vai fazer como com ele? Vai tratar mal? Não, você vai tratar mal. Se é 50-50... Se fosse desse jeito, isso é muito bom. Tá bem. Ela vai tratar bem, mas aí já não é 50-50. Já não... Não mas é? se ele tratar mal, tem que tratar bem. Mas então ele tem que te tratar bem sempre. Então olha só. Então significa dizer que o amor num casal não pode ser condicional. Se você me amar e me tratar bem, eu vou te amar e te tratar bem. Isso é o que o mundo ensina. O que a Bíblia está ensinando você aqui é o oposto. É o amor incondicional. Mesmo que ela me trate mal, não faça comida, só briga comigo, reclama de tudo, eu vou amá-la 100%. Eu vou continuar sendo sacrificial, eu vou continuar... Deu para entender? Não tem uma condição. Eu a amo e ponto final. Não é eu a amo se ela me amar também. E outra coisa que ia falar, ele está seguindo Deus. Então, se ele fala, vamos fazer isto, eu vou seguir ele, porque ele está seguindo Deus. Então, ali, eu não tenho problema. Sim. Se Deus falou uma coisa para ele, então, e ele fala comigo, Não vamos tem fazer por que isso? te confiar, né? Então eu vou, Mas porque ele está seguindo a Jesus, então eu vou seguir a ele. E isso que está dizendo aqui. Mas entendo que isso é uma responsabilidade do casal. Sim? Porque eu sigo o meu marido que segue a Cristo. Mas como é que eu vou saber que ele está seguindo a Cristo? Só se eu conhecer a Cristo também. Então existe a responsabilidade que eu, como esposa, siga a Cristo e conheça a Cristo, porque somos dois. Então, quando a palavra de Deus ela diz isso, que é melhor que sejam dois, que se um cair, o outro, porque Cai também. existe. Eu gosto dele que ele aprende rápido. O Alex é que ensinou essa pra gente. Porque se um cair, o outro cai também. Esse aí é acrescentares. Tá no livro de Acrescentares 2:23. Acrescentares. Então, porque existe essa necessidade, porque não, embora busquemos a perfeição como filhos, às vezes não seremos. Então existe a necessidade. Eu vejo muitas das vezes casais que nós tratamos e ministramos sobre isso, onde a mulher vem cheia, aquele caminhão de problemas, mas ela não conhece a Cristo também. Então muitas das vezes quando o marido precisa de Jesus, ela não tem o que acrescentar na vida dele. Então eles ficam de queda em queda. Já aconteceram muitas vezes entre eu e o Alex, a mulher é muito mais emoção. Então às vezes acontece algo que mexe muito com o emocional e você já se sufoca. Aí eu vou e levo, né? E ele tem essa paciência de ouvir e receber o que às vezes o que para ele é besteira, para mim é algo muito importante. Eu trago essa situação a ele e ele, na razão que o homem tem, e ouvindo ao Senhor, ele consegue me trazer a razão. Então existe a necessidade que ambos estejam buscando a Cristo para que essa balança fique perfeita. Então, olha só, para você ficar bem claro quanto ao marido e mulher aí nisso aí,
Vocês sabem que Deus criou o homem, Adão. O mundo todo foi feito para esse homem Adão, que foi criado à imagem e semelhança dele. Então vamos voltar lá em Gênesis agora, Gênesis 2, verso 18. Como é que Deus criou a mulher? Vamos voltar um pouquinho aí, no verso 15. Diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Deu autoridade e domínio ao jardim do Éden, certo? E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Para quem que Deus deu a ordem? Para Adão. A mulher nem estava criada ainda. Ok? De toda a árvore do jardim comerás livremente. Você tem ideia de quantas árvores tinham no jardim? Milhares. 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 Milhões. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Quantas árvores ele tinha para comer? Milhares. Quantas ele estava proibido de mexer? Uma. Só para ser bem claro. Porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Ok. Aí ele vai e cria o problema. Então lê aí. Verso 18. Como Deus criou a mulher. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Nossa, só tem palavra difícil aqui. Auxiliador. Adjuntora. Adjutora. Que esteja como diante dele. Ok, peraí. Não é bom que o homem... Então olha só, o casamento é uma coisa de Deus ou não é? Sim. Deus quer que você tenha uma companheira, certo? Certo. Deus quer que você tenha uma companheira. Mas essa companheira tem que ser o quê? Denso. Uma adjutora, uma auxiliadora. Ela tem que ajudar. Cara, se ela tá Não, estragando. fugiu aqui o troço. Ele tava falando e eu pensando. Não piora, Alain, não piora, Alain. E é que ela seja idônea. O que é ser idônea? Livre e desimpedida, seja única, seja dele. Continua, verso 19. Havendo, pois o Senhor Deus formado a terra, Da terra, todo animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria, e tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. ok, então Adão deu nome a todos os animais. Sim. Né? No 20, deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus, os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma o quê? Ajudador idônea que está no meu vídeo. Uma mulher, uma ajudante que fosse somente dele. De um dono, idônea. Verso 21, leia, Gabi. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora o osso dos seus Ossos. Osso dos seus ossos. Os meus ossos. E carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Ok. Deixa eu prestar atenção aqui uma coisa. A mulher foi tirada de onde? Da Da costela. costela. Então aonde estava a mulher? Dentro do homem. Adão, ele era um ser o quê? Perfeito, completo. Ele A mulher estava ali. Aí ele ainda era um ser incorruptível, o corpo era perfeito, é isso? O que tem a ver com corruptível e com O corpo corpo perfeito? não tem nada a ver com De isso. ser um corpo perfeito, de ser sem. Não tinha nada nele, não tinha fome, não tinha. Não tem nada a ver, que a gente não está falando nada disso aqui. Ele deu as frutas para ele comer, pô. É. Onde você tirou isso? É uma pergunta. Não, eu estou te perguntando onde você tirou essa ideia. Se Deus deu, Porque nós você não pode vamos comer voltar de a todo. ter um corpo incorruptível? E o que tem a ver de ser incorruptível com comer? Não sei. No que eu tinha entendido sobre corpo incorruptível, a gente não sente fome, não Tá sente bom, então vamos voltar lá.
na criação. Tá. E o Senhor, no verso 16, leia para mim. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Ele comia ou não comia? Comia. Nós estamos falando de... Você está falando de incorruptível. Sim. Isso é um corpo que não se corrompe. Certo. Adão, nesse momento aqui, ele era incorruptível? Então não. Ele era. Não tem nada a ver de comer e ser incorruptível. Ele não ia morrer nunca. Adão estava no jardim para viver por toda a eternidade. Corruptível é ser. Ele ia comer de todas as frutas que ele quisesse, Menos ele ia aquela. menos do bem e do mal. Bom, No centro do jardim do Éden existia uma planta que era a planta da vida eterna, que você comia e não morria nunca. Era a planta que mantinha o seu corpo. certo. Então não tem nada a ver de não comer ou comer. Tá bom. Tá bom? Então vamos lá. Voltando aqui para a mulher. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: Deus criou Adão um ser perfeito. Deus criou o cavalo macho e o cavalo fêmea. Ele criou o girafa macho e girafa fêmea. Criou o passarinho macho e o passarinho fêmea. Quando criou o homem perfeito. Ou seja, macho e fêmea estavam num ser. Vocês conseguem ver isso? Porque de onde Deus tirou a Eva? De dentro de Adão. Da costela, e disse para ele: esse é osso dos seus ossos e carne da sua carne. Certo? Sim. Então Adão era um ser perfeito. Só que Adão estava só. Nessa sua perfeição, não existia outro ser como ele. Então o que Deus fez? Separou. Você reparou que o mundo às vezes fala algumas coisas que é tirada de Deus. Você é a metade da minha laranja. Significa que eu sou o quê? Metade. Eu sou só uma metade, eu estou incompleto. Eu preciso de alguma coisa para me fazer o quê? Completo. Quando nós nos casamos, o que a Bíblia diz? E deixará o homem seu pai e sua mãe e tornar-se Uma só carne. uma só carne. Como era no início, Adão era uma só carne. Eva estava dentro dele. Deus retirou o osso, Eva foi criada e agora eles voltaram a ser uma só carne. Vocês conseguem entender isso? Eles não Então- deixaram de ser um, mas se separaram em unidades. Exatamente, para continuar sendo Sendo um. um. Então olha só, quando um homem está sozinho, ele é completo? Não. Quando uma mulher está sozinha, ela é completa? Não. Uma mulher pode ser completa com outra mulher? Não. Um homem pode ser completo com outro homem? Não. Vocês estão entendendo? É igual tomada, tem o macho e a fêmea. Eles são iguais? Não. são diferentes, Eles se mas completam. Se encaixam. Para que a energia passe, precisa ter um macho e um fêmea na tomada. Se eu pegar duas fêmeas tomadas, vou conseguir passar a eletricidade? Não. Se eu pegar dois machos, eu vou conseguir passar a eletricidade? Não, passar Vocês estão gambiarra. conseguindo entender? Nem gambiarra você vai passar, filho. Você está me entendendo? Então Deus, Ele tirou do Adão, criou o ser perfeito, tirou do Adão a mulher, e agora deu de volta para Adão agora para eles se completarem. Por isso não é bom que o homem fique Só. Quando diz o homem, diz o ser humano. Nem o homem nem a mulher é bom que fique só. Ok? O casamento é uma coisa de Deus. Existe uma bênção de Deus sobre o casamento. Agora, se eu te perguntar, se você simplesmente mora junto, você tem a bênção de Deus? Não. Se você simplesmente tem sexo uma vez ou outra com alguém numa outra casa que mora em outro lugar, você tem a bênção de Deus? Não. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? O casamento existe uma bênção porque Deus criou isso. Por isso que eu conversei com eles, a gente ministrou, e eles agora vão se casar. A vida deles já melhorou. Era um inferno, eu falo para vocês, era um inferno. Para os dois. Hoje está melhorando, não está bem. Mas eu garanto que vai ficar muito melhor depois do casamento. Por quê? Porque existe uma bênção de Deus sobre o casamento. Existe uma multiplicação exponencial de bênçãos materiais, espirituais, emocionais no casamento. Que não acontece quando você mora junto. Você aí só tem as suas bênçãos individuais como filhos de Deus. Mas quando você se casa na presença de Deus, você está
trazendo toda a bênção de Deus para aquela união. Vocês estão me entendendo? Sim. Ótimo. Então vamos lá. Por isso deixa o homem pai e mãe. Olha aqui uma coisa importante. Por isso o quê? Entretanto, você volta para entender o por isso. Disse o homem: esta afinal é osso dos seus ossos e carne, ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, se ela é osso dos ossos e carne da carne, por isso vai deixar pai e mãe. Então eu te pergunto, se você se casa e mora com seus pais, está certo? Não. Vai dar certo? Não. Não é o plano de Deus, é? Não. Se você se casa e toda vez que você tiver um conflito, você corre para a mamãe ou para o papai para pedir a ajuda deles, está certo? Não. Por quê? O que está dizendo aqui? deixará Pai e mãe e se una a sua mulher, tornando-se os dois o quê? Uma só carne. Então pais ficam o quê? Você continua honrando, continua amando, vai visitar sogro, sogra, pai e mãe, mas eles não interferem na união do casal. Visita o papai, Eles a podem ligação te de ensinar graça. coisas boas, mas vocês têm que filtrar o que é bom e o que não é. Ok? Porque os nossos pais também erraram, também tiveram problemas e não tem todo o conhecimento. Então a gente tem que filtrar, certo? As coisas boas a gente retém, o que não é bom a gente rechaça. Ok? Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A gente sabe que está falando de nudez aqui, mas fala mais do que somente a nudez. A nudez não é só do corpo estar pelado, mas é a nudez de estar aberto com todos os sentimentos, com todas as... Sem segredos, sem nada, não tem nada que eu vou esconder dela. É minha privacidade. Tá. Não tem isso. No casal não tem mais isso. Eles estão nus, não existe cobertura escondendo algo meu dela ou dela de mim. Entre nós não existe isso. Esse é o casal que Deus criou. Portanto, a comunicação é uma das coisas mais importantes. Eu vou parar por aqui, no próximo dia a gente vai estudar mais. Mas eu quero que vocês entendam isso. O que é essa harmonia do casal e a bênção de Deus que há sobre o casal. Mas vocês viram aqui no contexto aonde tudo isso começou? Começou comigo, como homem, me resolvendo eu com Deus. Eu ser imitador de Deus, eu entender o que é o amor, que é Deus, e como eu devo agir. Não é isso? E agora sim eu estou apto a me relacionar com a mulher. Da mesma maneira, a mulher entender tudo isso e ser apta a se relacionar com o homem. Por isso que é muito importante, é o que a Gisele estava explicando, é muito importante, pessoalmente, você, Iro, e você, Gabi, terem um relacionamento com o Senhor, para que vocês possam estar aptos a ter um relacionamento de marido e mulher. E mais do que isso, ter um relacionamento de amigos, ter um relacionamento com os pais, ter um relacionamento com sogros, ter relacionamento com parentes, com trabalho. Sem esse relacionamento com Deus, nós nos tornamos incapazes de ter relacionamentos quaisquer outros. E aí onde nós temos problemas de não estarmos bem no trabalho, não estarmos bem na família, não estarmos bem no namoro ou no casamento, de não estarmos bem de jeito nenhum. Porque nós não estamos bem conosco e o nosso Criador. Faz sentido? Por isso que a nossa fé, ela não pode diminuir, ela tem sempre que aumentar. Por isso que a gente leu aqui, de não permitir homens que com filosofias vãs, ensinando de que Deus está no controle, de que Deus é permissivo das coisas malignas. Hoje você já entendeu de que quem permite somos nós, porque o próprio Deus nos deu autoridade. E nós temos que escolher a fazer o certo ou o errado. Se fizermos o certo, a Bíblia diz, vida e morte estão na sua boca. E você vai comer daquilo que você escolher. E o que você quer escolher? Vida ou morte?
Então nós precisamos usar a nossa boca para quê? Para trazer vida. Então nós não machucamos uns aos outros, nem nosso companheiro ou companheira, nem aos nossos irmãos. Tudo que professarmos vai ser para edificar, vai ser para levantar, vai ser para melhorar. Ok? Então é isso que é esse relacionamento, de estarmos sujeitos uns aos outros. Esse grupo. E é isso que nós tentamos ensinar e nós vivemos. Significa que a gente não briga? Significa que a gente não fica chateado quando um bicho fica de cara feia? A gente fica. Por que toda vez que fala de bicho aponta pra ele? Eu sou o bicho do grupo, eu já vesti a carapuça. E nisso existe a necessidade. Se preocupa não, se você quiser a gente dá também um exemplo de você. E nisso existe a necessidade de estarmos constantemente em Jesus para entender algo também muito importante nessa questão de casamento. Deus não criou uma pessoa numa forminha para se encaixar você, o alecrim dourado que ele gosta. Não, quem escolhe o nosso cônjuge somos nós. E nós, em unidade, buscando ao Senhor, nós seremos aprimorados nele. Não é o meu marido, ai, não, você não presta, você tá errada, eu vou me separar de você e vou arrumar outro. Ai, você também tá errada, eu vou me separar de você e vou arrumar outro. Nunca vai estar bom, porque pessoas têm qualidades e defeitos. Nós precisamos entender quem é ele, quem somos nele, para que a gente tenha um relacionamento saudável, não só com o nosso cônjuge, como com as pessoas que estão ao O nosso bagulho redor. do defeito vale por você. O santo. É. Tá sentindo aqui um... Deus não tem uma pessoa, que é o que ela disse, Deus não tem uma pessoa específica para você. Você escolhe, ao seu agrado. E se você agir com as coisas de Deus, você vai ter todos os benefícios do seu companheiro e vice-versa, da sua companheira. Tá bom? E essa pessoa, independente da situação, ela vai vir com qualidades e ela vai vir com defeitos. Mas buscando no Senhor são duas situações. Você não só melhora os defeitos seus, como você também compreende os defeitos da outra pessoa. Amém? Amém. Deus abençoe vocês.